Muito boa noite, caros amigos. Que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos. Uma das provas da comunicabilidade, da existência do ser, é a emancipação da alma, que é um dos capítulos que está dentro do Livro dos Espíritos. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele vai falar, e eu coloquei isso que eu achei muito interessante. Lembra que na semana passada teve a aula de perispírito, e quem apresentou foi Ana Tereza, não é? Ela não está aqui para ouvir, mas eu acabei esquecendo de mandar para ela um material sobre perispírito, não é? Que era para eu dar aula sobre perispírito. Pois bem, a emancipação da alma é uma experiência onírica que cada um de nós passamos. E André Luiz, ele vai narrar que fenômeno de exteriorização da alma. Instantes depois, divisei ao longe dois vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam dois homens de substância indefinível, semi-luminosa, dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça como que escapava um longo fio de singulares proporções. São esses fios aqui que vocês vão ver mais adiante. Dentro do livro, no Invisível, só tem um exemplar na livraria. Se vocês querem se aprofundar, compre esse livro. Só tem um exemplar lá, viu, Haroldo? No Invisível, e custa quase R$60, não é? Só tem um lá. Esse livro é excelente. O que Leon Denis diz, que está aqui dentro do livro do Esger? Durante o sono de cada um de vocês, quando o corpo descansa e os sentidos estão inativos, os sentidos do corpo físico, não é? Podemos verificar que um ser vela e age em nós, vê e ouve através dos obstáculos materiais, paredes ou portas, e a qualquer distância. O ser fluídico que se desloca, viaja, paira sobre a natureza, assiste a uma multidão de cenas. É exatamente isso que cada um de vocês vivenciam todos os dias quando nós reposamos. O que reposa é o corpo físico, e o espírito se desprende e vai para determinadas regiões do mundo espiritual de acordo com o padrão mental de cada um de vocês, não é? Então, o ser fluídico, que é o perispírito, não é? O perispírito, esses cordões, esses filamentos, é o que nós chamamos que a Igreja Católica chamava do cordão prateado, e cada um de nós temos esses cordões. Se vocês um dia estiver sonhando e não tiver mais esse cordão, pode ter certeza que vocês, burucutu, já se desligou definitivamente do mundo espiritual. E a coloração desses cordões fluídicos vai depender muito do estado mental de cada um de nós. O ser fluídico, que o Leon Denis se refere, é o perispírito. A luminosidade do perispírito, ele é proporcional ao teu comportamento ético, moral e espiritual. O ser fluídico se desloca, viaja, paira sobre a natureza, assiste uma multidão de cenas, e tudo isso se realiza sem a intervenção dos sentidos. Eu não estou enxergando. Muito bem. Estando fechados os olhos e os ouvidos, nada percebendo. Essa é as nossas experiências. Certamente vocês podem dizer: James, mas eu não me lembro o que eu sonhei. Claro, tem pessoas que não lembram, não é? O que sonhou, mas a gente está assim, sempre sonhando.
cepcionando e produzindo imagens do nosso mundo mental. Como é que produz isso aqui agora? Eu agora me passei. Tem um texto ali que tem uma imagem aí que você clica ali, Haroldo. Olha aí se não tem uma... Não, eu quero ter... Ela faz um movimento aí nessa imagem aí. Aí. Isso. E tem alguma... Aí, clica aí. Eu vou apresentar todo o conteúdo e no segundo momento vocês vão sabatinar Haroldo. Então Haroldo que vai responder o segundo momento. Eu vou apresentar todo o conteúdo. Tá ainda não? Então deixa. Eu vou apresentar todo o material, depois a gente abre para discussão. Eu confesso a vocês que eu não ia mostrar essa imagem. Eu coloquei esse trabalho hoje pela manhã. Mas por que eu coloquei isso? Centro Espírita Estrela da Seara, local Uruguai, Salvador, 19 de abril de 2023, sala de passe às 19h30. O Centro Espírita Estrela da Seara fica na Cidade Baixa, uma instituição de 79 anos, fundada em 1945. Por que eu estou colocando isso? E qual é a conexão que nós estamos fazendo sobre a sobrevivência do ser? Aqui está o que nós chamamos um ser pleiadiano da constelação de Touro. São 7 estrelas visíveis. A frase que Jesus utilizou: há muitas moradas na casa do Pai. Ok? A questão 459 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos influenciam em nossas vidas? E qual foi a resposta? Bem mais do que vocês imaginam, de ordinários são eles que vos conduzem os vossos pensamentos. Portanto, nós estamos constantemente sendo conectados pelos seres invisíveis. Os espíritos estão constantemente sintonizando conosco, não é pela nossa aparência física, mas pela a energia, pela a vibração energética de cada um de nós. No ano de 2016, eu estava na Chapada Diamantina. Eu estava comentando com o Haroldo que eu ando muito na Chapada Diamantina. Eu já são 18 anos lá na Chapada Diamantina, no Vale do Capão, enfim. Aos 17 anos, eu comecei a estudar ufologia. Aos 17 anos, hoje eu estou com 63, nasci numa família espírita. E paralelo ao conhecimento da doutrina espírita, eu sempre estudei ufologia, sempre estudei cosmologia e astrofísica. É por isso que o estudo do livro A Gênese, eu sempre procuro dar uma abordagem bem mais ampla. Então, eu já venho estudando ufologia desde a época que eu tinha cabelo Black Power, não é? Que eu tinha cabelo. Então, em 2016 eu estava na Chapada Diamantina, em Mucugê, quando uma médium de clarividência, essa jovem médium, em 2016, há 8 anos atrás, me disse: James, eu estou vendo um ser lhe acompanhando. É um ser muito iluminado. Este ser parece ser um pleiadiano, é um alienígena pertencente a outra galáxia, e este ser está lhe acompanhando psiquicamente. Isso em 2016, há 8 anos atrás. Quando foi? No dia 19 de abril de 2023, no Centro Espírita Estrela da Seara, eu cheguei com 1 hora de antecedência para realizar a palestra, quando um senhor me chamou e disse assim: você não quer tomar um passe antes da palestra? Eu entrei na sala de passe, que era essa sala aqui, que não está dando para ver direito. Era uma sala com
uma luminosidade azul. Eu entrei. Eu não conhecia aquele senhor. Eu nunca tinha visto aquele senhor. Ele me aplicou o passe que a gente chama da bioenergia. E fiz a palestra. Ao término da palestra, ele me chamou particularmente e me disse: Sr. James, eu posso falar algo para o senhor? Eu disse: pois não. Quando eu estava aplicando o passe no senhor, eu vi um ser que não era um espírito. Eu vi um alienígena com a epiderme azul lhe acompanhando. Quando ele me disse isso, eu senti um impacto, porque há 8 anos atrás alguém tinha me dito a mesma coisa. Os espíritos influenciam em nossas vidas bem mais do que vocês imaginam. Isso é uma prova de que na outra dimensão existem seres, não só espíritos desencarnados, mas seres que vibram em outras dimensionalidades, que aí é outra aula, né? Não é ideia? Que ideia sabe muito bem que nas aulas da Gênesis a gente fala muito sobre isso. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós estamos sempre sintonizando com a diversidade de esferas inteligentes. Então, como é que aquele senhor que eu nunca vi na minha vida iria me relatar? E eu mandei essa foto para ele. Ele disse: foi essa espécie de ser que eu vi ele acompanhando. Eu fui falar isso para minha companheira, ela ficou morrendo de medo. James, você anda com os alienígenas? Eu disse: sabe, quando eu vou para Chapada, o que pode acontecer lá é você ser abduzido. E ela, se vocês quiserem viajar comigo para Chapada Diamantina, o que pode correr, né, ideia? É vocês serem abduzidos. Ó, não vou andar com o James não, que ele anda com ser de coloração azul. Já me fez o convite, hein? Eu já convidei a Haroldo. Pois bem, o que Kardec tratou no século XIX, quando ele produziu o conteúdo do Livro dos Espíritos, de toda a codificação, o que mais chamou a Kardec a atenção, que é uma das provas incontestáveis da existência desses seres inteligentes, que na realidade eram seres humanos que tinham um corpo físico, são as casas mal assombradas e os transportes de objetos. Não é? Está lá dentro do livro, no invisível. Aqui eu coloquei a casa em Itaberaba em chamas, em 2015. Eu vou dizer essa história aqui. Ele diz que o fenômeno das casas mal assombradas é um dos mais conhecidos e frequentes. Encontramo-lo um pouco por toda parte. Numerosíssimos são os lugares mal assombrados, as casas em cujas paredes e em cujos assoalhos imóveis se ouvem ruídos e pancadas. Isso foi o assunto mais tratado em obras póstumas, como nos últimos capítulos do Livro dos Médiuns. Kardec trata especialmente o capítulo do Livro dos Médiuns que fala do laboratório do mundo invisível. E ele pesquisou muito isso, porque eram fatos, e nos nossos dias atuais esses casos acontecem. Eu coloquei este caso para ilustrar as casas mal assombradas. Eu estava na cidade de Itaberaba em 2015. Eu iria participar participei da Semana Espírita de Itaberaba, quando um casal foi me pegar na rodoviária. Eu não conhecia aquele casal. Eu falei com Christian, que era o coordenador da Semana Espírita. Christian, eu vou ficar no hotel ou eu vou ficar na sua casa? Não, James, tem um casal de amigos. Esse negócio de ter casal de amigos, eu não conheço, eu não conhecia. Eu disse: mas Christian, eu queria ficar na sua casa. Não, mas tem um casal de amigos que fez questão que você fosse para a casa deles. Eu não sabia. Esse negócio de ficar na casa de quem você não conhece, minha senhora, não vá, que é uma furada. E eu entrei numa furada totalmente. Quem falou com certeza aí? Exatamente isso. Então eu fui. Quando eu cheguei na rodoviária de Itaberaba, eu vi um casal
A gente julga as pessoas pelas aparências. Um casal muito simpático, mas você nunca sabe o que está por detrás das máscaras que nós utilizamos. Literalmente, nós utilizamos máscaras. Usamos máscaras todos os dias com as nossas pessoas. Pois bem, eles me pegaram na rodoviária e eu fui para a residência desse casal que eu não conhecia. Ao chegar na sua residência, o casal me disse: Seu James, você vai ficar no meu quarto, no quarto do casal. Eu disse: como eu vou ficar no quarto? Meu quarto? E vocês vão dormir aonde? Nós vamos dormir em outro quarto. Eu disse: não, mas não tem um quarto de hóspede? Aí eu fiquei já constrangido de ficar no quarto do casal. E eu fui para esse quarto, nessa casa, quando, após o término da nossa palestra, que eu poderia estar psiquicamente muito bem, ou melhor, eu estava psiquicamente muito bem depois de uma palestra, mas eu voltei para casa. Ao retornar para a residência, por volta da meia-noite, neste quarto do casal, eu comecei a ver e sentir na minha epiderme, ou seja, no meu corpo energético, a casa pegando fogo. A casa estava pegando fogo, as portas se batiam, as labaredas lambiam as paredes do quarto, e eu sentia a fumaça me sufocando, e eu gritando: socorro, socorro, me tire daqui. E a casa pegava fogo, literalmente pegava fogo. As dependências da residência, o quarto onde eu estava pegando fogo, e o fogo já estava pegando na cama, e eu já estava sentindo o fogo queimando, entre aspas, o meu perispírito. Foi quando eu gritava: socorro, socorro, e estava sentindo todas as sensações da queimadura. Quando eu gritei: socorro, me tire daqui, quando eu vejo o sujeito do casal na cabeceira da cama: seu James, o que foi que aconteceu? Acorde. Quando eu acordei, ainda com aquela toda a sensação: a casa está pegando fogo. Seu James, a casa não está pegando fogo, está pegando fogo. O que vocês vê aqui nesta sala são 4 paredes, cadeiras azuis, mas a percepção espiritual que a gente tem é outra, é completamente diferente. Essa sala, ela tem substância material produzida ou produzido pelo pensamento de cada um de vocês. É outra realidade quando a gente olha isso aqui. E aí: não, seu James, mas a casa não está pegando fogo. Mas estava. No padrão energético da casa estava pegando fogo. Tanto foi que eu fui dormir 3 horas da manhã conversando com o casal, e sabe o que eu descobri? Que aquele casal vivia de aparência. Eles viviam em uma guerra, eram separados, eles fumavam, os dois eram fumantes inveterados, e estavam em uma guerra, em uma briga terrível, e estava criando aquele padrão tão pesado, e que o médium, cada um de nós que temos as nossas sensibilidades, eu captei a realidade da energia espiritual daquela casa. Então a casa de cada um de vocês reflete o padrão energético que vocês estabelecem. Foi por isso que eu coloquei. Estava literalmente acontecendo isso, porque a paisagem espiritual de um ambiente, ela é constituída com um tipo de pensamento que você produz. Pois bem, o texto do livro vai falar sobre Poltergeist. O que significa essa palavra em alemão? Esse é o livro que está aqui, o livro. Todos os livros que eu estou apresentando estão aqui em cima da mesa para vocês verem. Poltergeist, um livro produzido por Dr. Hernani Guimarães Andrade e que também faz parte aí do ESD. Ele diz assim:
O termo poltergeist, do idioma alemão, é traduzido como fantasma barulhento, polter, barulhento, geist, fantasma ou espírito. São conhecidos como poltergeist, os fenômenos sobrenaturais não explicados pela ciência. Muitos poltergeists costumam manifestar-se de maneira recorrente, isto é, surgem de forma inesperada, desaparecem por algum tempo e tornam a manifestar-se novamente para em seguida cessarem e voltarem a repetir reiteradas vezes mesmas ações. Do livro Hernani Guimarães. Eu coloquei aqui Hydesville, 1848. A família Fox, no condado de Nova York, 1848. A família Fox via pancadas, ouvia pancadas. Essas pancadas, eu não vou materializar não, viu? Não se preocupe. Essas pancadas, às vezes eram em cadeiras, não é? Eram em cadeiras, e a família Fox ouviam pancadas, e às vezes ouvia pancadas na parede. E essa família, essas jovens, começou a utilizar o código Morse de pancada e travou-se um diálogo com a suposta entidade que estava dentro daquela residência. E foi aí que se iniciou os primeiros momentos de que algo estava mobilizando o planeta Terra. O mundo estava sendo invadido pelo mundo invisível, chamando a atenção da humanidade. Então, muitos anos depois, quando a casa foi destruída, descobriu uma ossada de um vendedor. Ele foi assassinado e enterrado dentro daquela casa, emparedado dentro de uma parede, que era o mascate chamado Charles Rosman. Ele tinha sido assassinado e enterrado dentro daquela casa. Nesse período na época quando o Abraham Lincoln foi presidente norte-americano, que mais tarde ele foi assassinado, Abraham Lincoln, na Casa Branca, ele gostava de tocar piano, e quando ele ia tocar o piano flutuava, não é? Chamava atenção. Na Praia do Forte, que vocês conhecem, Garcia Dávila, ele aprontou muito aqui no Brasil. Ele era dono de praticamente o Nordeste brasileiro, do São Luís do Maranhão até o sul da Bahia. O Castelo Garcia Dávila, a família Dávila, mandava aqui no nosso território brasileiro, no Nordeste brasileiro. Ele desencarna, o castelo se acaba, vira aquelas ruínas. Da década de 60, 1865, o castelo já estava abandonado. O que vocês conhecem hoje como Lauro de Freitas era chamado, no início do século XX, Santa Amaro de Ipitanga. Ali era uma grande colônia de pescadores, e Kardec começa a receber e-mail. Eu falei e-mail, foi? Eu vou até beber água, viu? Kardec fez o que fez com cartas, imagine com e-mail. Mas eu falei propositadamente para ver se vocês estão prestando atenção. Hoje o pessoal está... Pois bem, então Kardec não mandou e-mail. Imagine se Kardec tivesse usando o WhatsApp no século XIX, o que ele não faria. Teles de Menezes começou a mandar cartas. Foram 3.600 cartas que Kardec recebeu de várias partes do mundo, falando desses fenômenos sobrenaturais. E naquela época, aqui na região de de Praia do Forte, esses fenômenos de pedras, de
Ouvir vozes dentro do castelo Garcia Dávila foi registrado nos anais da história do espiritismo nascente aqui na Bahia por Teles de Menezes. Ele fez esse registro, que foi o primeiro espírita aqui na Bahia. Então, casa em Amaralina, em Salvador, anos 80. Eu estou vendo algumas pessoas aqui, só tem jovem aqui, né? Só tem o mais velho aqui, sou eu, né, minha senhora? Eu. Não, eu sou mais velho do que a senhora. Na década, a senhora é soteropolitana? De onde é? De Ilhéus. Quem é soteropolitana aqui da minha idade? Eu não. Então a senhora é soteropolitana? Sou. Muito bem. Você é velhinha ainda, é? Sou. 1980, casa em Amaralina, Salvador, anos 80. Meu pai, João, ele já desencarnou há 27 anos. Meu pai, ele era da União Espírita Baiana, que hoje é a Federação Espírita do Estado da Bahia. Naquela época eu era jovem, garoto, e meu pai dizia que um fenômeno sobrenatural estava ocorrendo no bairro de Amaralina, início da década de 80. Que não é a Amaralina que vocês estão vendo hoje. Lá tinha muitas casas mais simples e saiu nas primeiras páginas do Jornal à Tarde na época. Ele dizia que Amaralina tinha casas que pegavam fogo. As pedras caíam pelo teto da casa, pessoas. E naquela época meu pai, junto com o senhor Aurelino Mota de Carvalho, eles foram investigar o que hoje nós chamamos de poltergeist. Esse livro foi produzido em 1980. E ao chegar lá, meu pai descobriu que eram os espíritos, como ele diz aqui, espíritos barulhentos, que utilizava do ectoplasma, que todos nós temos esse ectoplasma. E tem médios que fornecem essa substância leitosa, como vocês vão ver, não é? Eu estou vendo você, eu acho que você pode materializar algum espírito aqui. Olhe para essa cadeira aqui. Não, olhe para a cadeira e diz assim, feche os olhos. A cadeira está aqui na sua frente. Agora, feche os olhos. Você tem 1 segundo para materializar. Pense em algo que está sentado. Abra os olhos. O que você visualizou? Eu vi só a silhueta aqui por causa da minha imaginação que eu fiz. Que silhueta foi essa? Rapaz, a maioria aqui são mulheres. Silhueta, você me lembrou de Vinícius, como era o nome dele? Vinícius de Moraes, né? Uma silhueta, não é? O pensamento materializa. Então, meu pai, senhor Aurelino, descobriu que alguém dentro daquela residência tinha uma garota que fornecia esse ectoplasma, essa energia, para a materialização desses objetos. E isso saiu nas principais páginas do jornal em Salvador naquela época. Caíam pedras pelo telhado da casa. E como isso era possível? No País das Sombras, de De Esperança, que é outro livro, teletransporte flores e pedras, flores que só dá no deserto da Índia, era materializado em São Paulo. E como isso era possível? Uma agulha no palheiro. Eu me lembro que na época eu trocava correspondência no tempo que a gente escrevia cartas. Eu escrevia cartas lá para um espírita lá em Recife, porque uma garota de 15 anos tinha dores de cabeça. Tiraram uma radiografia do cérebro da garota e descobriram que a garota tinha 3 agulhas enfiadas no seu encéfalo, no seu cérebro. 3 agulhas de 6 centímetros. E a pergunta era: quem colocou essa agulha na cabeça daquela criança? E na época
ela iria se submeter a uma cirurgia e quando ela estava para passar por essa cirurgia, resolveram tirar outra radiografia e perceberam que a agulha tinha desaparecido. E tem os 2 registros. Hã? E tem os 2 registros. Os 2 registros. Foi o que Kardec mais pesquisou. Hoje a gente não precisa mais de poltergeist, porque hoje nós estamos em outro nível de percepção. A nossa realidade hoje é outra. Pois bem, fenômenos das mesas girantes. Mesas girantes são nome dado às comunicações dos espíritos por meio do movimento circular que eles imprimem a uma mesa. Eu me lembro, não sei se algum de vocês conheceram Carlos Bernardo Loureiro. Conheci. Conheceu? Conheci. Ele cuidou do meu irmão, que era médico de efeito físico e tinha muita coisa de poltergeist, aí que aproveitavam o ectoplasma do meu irmão. E eu vi coisas voando, quebrando, etc. E ele cuidou. Se eu não me engano, ele escreveu livros, não foi? Como é o nome da senhora? Jussara. Dona Jussara? Eu tenho 2 livros. Tem 2 livros, imagina. Olha, aquele Carlos Bernardo Loureiro, porque ele era bem mais velho do que eu. Eu digo assim que o jovem espírita naquela época sabia respeitar e aprender com as pessoas mais experientes. Eu aprendi muito com Carlos Bernardo Loureiro, aprendi muito com Divaldo, com a Adenauer. Aliás, não, a Adenauer era da minha época de juventude e outros companheiros. Era no DIP, né? Pedro Leopoldo. Aí Carlos Bernardo virou para mim e disse: James, você é um médium. Eu disse: todos nós somos médium. E eu quero investigar a sua mediunidade, que foi Carlos Bernardo Loureiro, que descobriu a mediunidade de Medrado e Medrado naquela época, início dos anos 90, Medrado se tornou um médium de pictografia, pintura mediúnica. E eu assisti vários trabalhos de Medrado naquela época, e foi Carlos Bernardo que descobriu essa mediunidade. Mas eu também queria saber qual era a minha mediunidade, e eu ia para a sala de laboratório com Carlos Bernardo Loureiro, que era ali na Saúde na época, antes dele mudar lá para o DIC, e ele colocava um grupo e pegou papel higiênico, um monte de papel higiênico, ele enrolou um objeto em um monte de papel higiênico, e a gente tinha que segurar aquele rolo de papel higiênico, e dentro do rolo tinha alguma coisa que a gente não sabia o que era, e ele pedia para a gente sentir a energia do objeto. E todo mundo dizia: eu estou sentindo isso e aquilo. Quando chegava a minha vez, minha senhora, eu não sentia nada. E eu ficava questionando a Bernardo: qual é a minha mediunidade? James, tenha calma. Isso no início dos anos 90. É o que a gente chama de psicometria. É o médium que toca em objeto e ele sente a vibração energética do objeto e identifica o tempo, o espaço, a época e o proprietário daquele objeto. Só que no meu caso eu não identifiquei nada, mas só que teve é um relógio. Esse relógio é de marca italiana, é de um casal de imigrantes que saíram da Itália após a Segunda Guerra Mundial e veio para o Brasil. Ela descreveu isso. E quando ele desenrolou, era um relógio italiano. Eu fiquei maravilhado. E eu perguntava: mas Bernardo e James daí, qual é a minha mediunidade? Tenha calma, James. Então, depois ele me levou para participar lá no bairro da Graça, em uma residência. Uma jovem que tinha problema com a energia da sexualidade, com a energia da Kundalini. Tinha uma mulher que sofria com problema de menstruação, aquele relato lá da mulher hemorrágica. Essa mulher tinha esse problema de hemorragia, e estou eu junto com o Bernardo para fazer um trabalho com essa mulher que sofria essa hemorragia sanguínea. Imagine só. E aí nós estávamos em uma sala preparando o trabalho. Ele coloca um copo no meio da sala, a gente estava todo mundo sentado no chão, em um tapete,
E ele pediu que a gente se concentrasse. Quando se concentramos, eu senti um cheiro de perfume, um cheiro de rosas. Aí eu achei que o Bernardo, ele está mistificando, ele pegou algum spray e jogou rosa aqui. É o que a gente fica imaginando. E aí, quando ele pediu que a gente abrisse os olhos, eu vi o copo borbulhando. Aí eu imaginei, sabe o que? Bernardo colocou um sorrisal dentro do copo para ficar borbulhando. Porque a gente fica incrédulo, não é? E aí, quando começou a borbulhar, disse: é um sorrisal. E o cheiro do perfume da rosa, Bernardo jogou algum spray de perfume de rosa e estava borbulhando. Quando começou a parar de borbulhar, apareceu uma rosa, materializou uma rosa diante de nós. Bernardo pegou a rosa molhada e pediu que cada um de nós sentisse a rosa na mão. Na sala mediúnica com Divaldo, em 96, estava eu, Ednólia e André Peixinho, na preparação do Congresso Espírita, que o tema do Congresso em 95 era Educação para a Plenitude do Ser. Esse era o tema do Congresso, Educação para a Plenitude do Ser. Uma semana antes, a gente estava na sala mediúnica com Divaldo, uma sala menor do que essa, mas com um ar-condicionado forte. O cheiro de Angélica tomou toda a sala, e quando a gente olha para Divaldo, como é que você está numa sala com ar-condicionado, numa temperatura de 17 graus, e você olha para a pessoa estava totalmente encharcada. Quando o Divaldo se aproximou de nós para aplicar o passe, ele derramava perfume de Angélica. A roupa dele estava encharcada de perfume. Então, em 1860, eu não achei a revista, o jornal, o Le Monde, é um jornal francês que ainda está em voga. Naquela época, eu traduzi aqui para o português. La vie mystérieuse, a vida misteriosa, história de outro mundo. Isso é um jornal da época. Juiz condena a mulher por furto. Lembra que eu falei isso, Alô? Que eu ia contar o caso? Aconteceu o seguinte: as mesas girantes virou uma coqueluche daquela época, minha irmã, que uma senhora, uma condessa, entrou com ação na justiça contra a sua empregada. Aqui é uma charge, tá vendo a mulher aqui, as panelas flutuando? Já pensou, minha senhora? Deixa eu me aproximar. Já pensou a senhora cozinhando, naquela cozinha bacana que a senhora tem, com aquelas panelas Tramontina? É inox, eu acho que é rochedo. A rochedo é melhor do que a Tramontina, né? Imagina a senhora com aquelas panelas rochedo, a senhora são quantas bocas do seu fogão mesmo? 4. Então, já pensou a senhora cozinhando e de repente as panelas rochedo flutuando, batendo, pá. A senhora ia sair correndo. Não é isso? É. Já pensou? Mas o botijão voou da casa da sogra do meu irmão complicadinho. Ficou ele era médico de efeito físico. Aí a sogra dele. Não, mas vem cá. O botijão dele. Se eu for contar, vai ficar todo mundo assombrado. Estudo de casa. Você me disse, Haroldo, que a aula termina aqui 1h da manhã, não é isso? Não é? A última mensagem que eu coloquei ali vai fazer vocês pensarem o que é tempo. A senhora tem 1 segundo para me falar essa história do fogão que não estava aqui no meu roteiro. Tem coisas que eu presenciei, essa eu não presenciei. A sogra dele presenciou. Eu não coloquei aqui o meu roteiro, a senhora já está me atravessando. Eu não... Mas vamos lá, me conta aí. A sogra dele presenciou o botijão flutuando. Como é que diz? Levitando. Eu presenciei outras coisas, copo de filtro se quebrando. Esse que eu presenciei foi na minha casa. Aonde foi? Cidade Baixa. Aonde? Perto do Uruguai. No Beco da Saborosa.
Beco da Saborosa? Gente, Eu morava lá. no Beco da... Sabe Ele por quê? almoçando e as coisas acontecendo. Sabe por que tem o nome de Beco da Saborosa? Não. Eu tinha uma fábrica de saborosa lá. Da E o que era cachaça. saborosa? Cachaça. Cachaça. Lembra que a questão 459, os espíritos influenciam bem mais do que vocês imaginam. No Beco da Saborosa, aquelas figuras daquela época, da década de 60, 50, que enchia a cara de cachaça e desencarnava vítima de uma cirrose hepática, ia para onde? Depois que desencarnava, o Beco da Saborosa. E aí o que fazia? Ia mexer com o efeito físico. O que eu estou narrando, essa história que ela está contando, tem outro contexto. Na época de Kardec, que tinha um espírito que fazia barulho numa rua muito semelhante à rua do Beco da... A senhora ainda mora lá? Não, eu moro no Cabula. Ah, graças a Deus. Graças a Deus. Mas aconteceram outras coisas. Eu vi sair fogo dele. Ele fez assim e saiu uma chama azul, parecendo de fluido. Que gastei cigarro? Isqueiro. Ele disse, sai fogo de mim. Eu disse, eu não acredito, porque eu debatia com o fantasminha dele, entendeu? Eu mostrava que não tinha medo. Aí ele fez, quer ver? Aí ele fez assim, aí saiu uma chama azul. Bernardo sabia que ele tinha isso, mas Bernardo disse que ele tinha mais algo. E não quis me dizer que algo era esse. Ele era o que? Era o seu... Era meu irmão. Ele ainda... Mais novo que eu, ano. Ele morreu, segundo o outro irmão, ele se implodiu de tanta energia. Divaldo Franco disse a ele que se ele não cuidasse da mediunidade dele, que primeiro ele tinha que assistir muita doutrina, ele era muito metido, a besta disse que ele já tinha que trabalhar na mediúnica, que ele não tinha nada. Ele desencarnou em que ano? Ele desencarnou quando tinha 32 anos, eu tenho 70, fazer as contas que eu não sou boa de conta. Aí saiu o fogo dele, minha mãe disse que ele transformou, eu não sei se a água estava gelada, ele transformou em quente ou ao contrário, não me lembro o detalhe. O luxo da casa ficava balançando, minha mãe dizia, fantasminha, sai daqui que vai quebrar minha casa toda. A gente levava muito na gozação. Depois é que a gente foi pesquisar. Agora, o que Bernardo me disse foi isso. O problema de seu irmão não é só mediunidade. Eu acho que ele tinha, e pelo que eu vi o padre Quevedo falando uma vez na televisão, eu acho que ele também trabalhava com a mente para que aqueles acontecimentos, sei lá, como o fogo que saiu da batata da perna dele, que queimou a calça, que poderia ser alguma coisa mental, aí eu já não sei. Ok. A senhora... Coisa é forte. Se seu irmão era médio de efeitos físicos, seu irmão era médio de efeitos físicos, muito provavelmente os espíritos identificam em seu irmão um capacitador de fornecimento de ectoplasma, de muita energia. E pessoas que têm esta capacidade têm que ter um controle, um equilíbrio espiritual, uma disciplina espiritual. Foi isso que Bernardo... Não, eu sei que a droga, se bem que hoje... Ele usava essas coisas. Eu sei, cocaína, droga, amplia ainda esse estado de consciência. O que eu quero dizer a vocês, eu tenho um canal chamado Reencontro com a Vida, e lá no meu canal tem uma aula que eu falo sobre pensamento e vida. O pensamento, ele materializa. A aula que eu iria dar sobre perispírito, lá na aula de perispírito eu falo que o perispírito, ele tem cor, o perispírito, ele tem densidade, o perispírito, ele tem peso, o perispírito, ele tem odor, ele tem densidade. O perispírito é a vestimenta do espírito. Então, seu irmão, ele era esse fornecedor. Muito boa. Uma salva de palmas para ela ali, foi muito boa. Posso falar agora Mas foi muito boa a colocação dela. Pois bem, então naquela época, a condessa vai ao Tribunal de Justiça em Paris e diz: seu juiz, essa mulher que trabalha na minha residência, ela está furtando os alimentos da minha despensa. O local estava
lotado de pessoas, a imprensa da época estava presente, e o juiz pergunta: você tem a testemunha de que ela estava furtando? E ela entra diante do juiz, e aquele cenáculo lotado, e ela chega diante do juiz e coloca uma cadeira e diz: seu juiz, você é o juiz, faça a cara de juiz, rapaz, o juiz francês daquela época, seu juiz, esta é a minha testemunha. Aí o juiz pergunta: como uma cadeira é testemunha? Só que naquela época não tinha PVC, era cadeira de madeira e era bem mais pesado. A cadeira é testemunha, faça qualquer pergunta à cadeira que a cadeira vai responder. Mas como é possível? A cadeira não tem nervo, a cadeira não tem neurônio. Como é que... Eu é que estou colocando neurônio porque o juiz não sabia o que era neurônio naquela época. Pergunte à cadeira. Se ela roubou, ela vai dar 2 pancadas. Se ela não roubou, uma pergunta. Aí o juiz, constrangido, diante de todos e diante do jornalista do Le Monde, que já tinha naquela época, registrou, através das câmeras daquela época, através das charges, não é? Pergunte à cadeira. Cadeira. Ela roubou ou não roubou? Rapaz, você está muito fraco para uma... Vamos lá. Mais humorista do que mais juiz, viu? Sim, Tem que ser a pergunte aí. Cadeira. Essa senhora... Não, eu quero que você bote sua cadeira e você vai fazer essa pergunta na frente do grupo aqui. Vem cá. Bota aqui a sua cadeira. Pega a minha cadeira. Sim. Vamos lá. Aqui é o tribunal. Eu estou tentando traduzir imagens o que aconteceu em 1859. Esse é o juiz francês, eu vou botar até o nome dele, Pierre de Lavier. Sim. Senhor juiz, eu sou a condessa. Senhor juiz, esta é a minha testemunha. Ela, a senhora está tirando o foco aqui ela vai responder. Se ela furtou, ela vai dar 2 pancadas. Se ela não furtou, vai dar uma pancada. Mas eu não com a pá. Vamos lá. Senhora, desculpa, Cadeira. Cadeira. Essa senhora furtou o alimento daquela condessa. Estou dizendo para a senhora que ela foi condenada. Bote sua cadeira lá, por gentileza. Meus amigos, foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. O que a nossa irmã falou, Carlos Bernardo Loureiro, e nós fomos contemporâneos dele, ele investigava esses médios de efeitos físicos, que foi o caso de Medrado. Depois de 10 anos, eu perguntando a Bernardo: e a minha mediunidade, Bernardo? Depois de 10 anos, ele me convida para ir lá no Leopoldo Machado, na Baixa do Bonfim. James, você vai fazer a palestra. Ele me largou lá no auditório, o auditório lotado. Eu disse: você, Bernardo, eu vou para a sala mediúnica. Ele foi para a sala mediúnica, que ele fazia trabalho de desobsessão, e me largou sozinho lá na frente. Eu terminei de fazer a palestra, volta a Bernardo, e ele vira para mim: James, você lembra que alguns anos atrás você me perguntou qual era a tua mediunidade? Eu disse: sim, até hoje eu espero. A resposta vem hoje: você é médium intuitivo, inspirativo. A senhora entendeu? Entendi. O A que palestra que você deu foi por intuição, não foi? Em 2009, no dia que se instituiu o Dia Municipal do Livro dos Espíritos em Feira de Santana, 2009, 18 de abril de 2009. Estava lá o prefeito de Feira, o presidente da Câmara, estavam todos os políticos lá na Câmara dos Vereadores, acho que ali era a Câmara dos Vereadores, e o Movimento Espírita. E eu iria fazer a palestra. Eu convidei Valdomiro,
Eu tinha que chegar às 9 horas da manhã em feira, eu saí cedo, me pediram que eu fosse de terno e gravata. O tema da palestra era o Livro dos Espíritos, e eu já fiz essa palestra inúmeras vezes, mas eu fiz o meu roteiro e me pediram que eu fosse todo de terno e gravata, todo engravatado, porque eu ia falar diante das autoridades políticas. A liderança do movimento espírita de Feira de Santana, que é muito forte. E Valdomiro sentado ao meu lado e disse: James, você não está nervoso não? Eu disse: Valdomiro, quem vai fazer a palestra sou eu, e é você que está nervoso. James, só tem autoridade. Valdomiro, fique tranquilo que eu estou aqui meditando. O mestre de cerimônia me convidou. Quando eu me aproximei do púlpito, o púlpito ficava numa posição e a mesa mais à frente. Eu comecei a falar. O tema era o Livro dos Espíritos, uma nova proposta para a humanidade. Ao terminar a palestra, o que eu vou narrar a vocês foi porque Valdomiro me contou, porque eu não me lembro de nada do que eu falei naquela palestra do dia 18 de abril de 2009, na cidade de Feira de Santana, diante das autoridades políticas. James, quem era o velhinho que estava falando através de você? A sua voz modificou por completo. Que história é essa que você falou da Glasnost? Você falou do rei Luís IX, você falou de Caio Júlio César, você falou de Napoleão Bonaparte, que invadiu a Prússia, depois você falou de Mikhail Gorbachev. O que é que tem a ver Mikhail Gorbachev com Napoleão Bonaparte? Depois você deu uma alfinetada aí nos políticos e todo mundo ficou... Quem era o velhinho? Eu não me lembro de nada. Sua voz modificou, o seu rosto se transfigurou, como vocês vão ver aqui um relato impressionante. Os Espíritos, que é um dos capítulos do estudo do livro. Não é? Então, depois de muito tempo foi que eu descobri que a nossa mediunidade seria essa. Manifestações dos espíritos pela escrita, psicografia indireta, obtida por meio de pranchas, cestas e mesinhas, como eu falei aqui das mesas girantes, que era uma técnica utilizada. Psicografia direta, o manual, obtida pelo próprio médium. Escrita direta ou pneumatografia, produzida espontaneamente, sem um concurso nem da mão do médium nem do lápis, basta tomar-se de uma folha branca. Essa narrativa está dentro do capítulo do Livro dos Médiuns, do laboratório. Fazia experiência, colocava um papel em branco com um lápis, trancava a gaveta, dava um tempo, quando ele abria a gaveta trancada, estava lá escrita. E quem é que produziu isso? A parafina foi muito utilizada aqui na década de 60, as materializações luminosas, narrado por Ranieri, que derretia a parafina quente, fervendo, e de vez em quando aparecia uma mão materializada. Não é? Manifestações dos espíritos pela audição e pela palavra. Conferência na República do Botsuana, África, 1985, de Valdo Franco. Os espíritos podem se comunicar pelo aparelho auditivo do médium, o que possibilita a este manter com eles conversação regular. Podem, de igual modo, atuar sobre seus órgãos da... Divaldo, ele era sempre intuído, inspirado, como vocês vão ver no próximo capítulo, está dentro do módulo, sobre xenoglosia. A palavra xenoglosia que está aí no módulo. Todo mundo aqui tem um módulo, não tem? Sim. Está lá, não é? Então vamos lá. Como é seu nome? Márcio. Márcio. Aparições e materializações de espíritos. Márcio. Chico Xavier. Esse espírito materializado aqui é a irmã Josefa. Esse médium, está vendo saindo aqui dos orifícios da boca, do nariz,
às vezes saía do ouvido. Isso aqui é ectoplasma. E quando o ectoplasma vai se materializando, o espírito, já viu em filmes que as pessoas, eu vejo a entidade coberta por um cobertor, é o ectoplasma. Eu recebi uma foto semana passada de um suposto espírito que foi fotografado por uma moça atrás de um sofá. Ela tirou a foto da mãe e atrás apareceu uma imagem perfeita de um espírito. Eu não trouxe essa imagem para cá porque eu, conversando com um amigo, disse: olha, está muito evidente para ser um espírito. A gente não pode cair na fake news. E aqui nessa época, sala fechada, 17 pessoas. Trancado por fora. Quando eu contava, tinha 18 pessoas. Chico participou de várias materializações. Xenoglosia, Ernesto Bolzano, italiano do século XIX, ele fez um estudo aprofundado, médios que têm a capacidade de falar em outro idioma. Pentecostes. Os espíritos se manifestaram nos discípulos de Jesus e cada um falava as línguas mortas. A senhora lembra? A senhora estava lá, não foi? Não, é que eu fui evangélica, os pastores explicam para a gente, botavam para a gente ler, da língua estranha. Pois é. Houve um momento que os discípulos falavam idiomas idiomas que já não existiam mais. E eram os espíritos interferindo, como eu vou contar aqui a história de Divaldo falando em uma conferência em inglês. Então, a xenoglosia é um termo proposto por Charles Richer e aprofundado por Ernesto Bolzano com o objetivo de distinguir mediunidade poliglota, seja escrita, falada ou por outro mecanismo mediúnico, quando a mensagem recebida é realizada em linguagem ou idioma ignorado pelo médium. Em 1985, Divaldo foi para Botsuana, na África, no continente africano, e ele estava realizando as suas primeiras palestras e levou Jorge Sabo. Jorge Sabo era o seu tradutor. E Divaldo falava em português e o tradutor passava para o inglês. Só que Divaldo começou a perceber que a plateia não reagia com o que Divaldo falava. Foi aí que Viana de Carvalho, o espírito Viana de Carvalho, lhe aparece e lhe diz: Divaldo, dispense o tradutor, porque ele não está traduzindo ipsilítere o que você está falando. Dispense ele, porque eu vou falar através de você em inglês. Há um capítulo no livro Missionários da Luz, é um capítulo que fala da garganta endoplasmática, a materialização das cordas vocais, que isso acontece. No caso aqui, Viana de Carvalho pede a Divaldo que dispense o tradutor, e o espírito Viana de Carvalho começa a utilizar o instrumento mediúnico Divaldo, e Divaldo fala 1 hora e 15 minutos em inglês, no inglês perfeito. E o tradutor diz assim: mas o senhor não disse que não sabia falar inglês? Não sei falar inglês. Essa história está no livro O Semeador de Estrelas, escrito por Sueli Caldas Schubert. Pois bem, eu conheci Sônia Rinaldi lá em Ilhéus. Djalma Argolo morava lá em Ilhéus naquela época, não é? É esse livro aqui, Transcomunicação Instrumental. Sônia Rinaldi iria descobrir que os espíritos estavam se comunicando através de aparelhos eletrônicos.
Foi uma época que eu pessoalmente queria conversar com os espíritos desencarnados. Eu ligava a minha televisão Telefunken e botava num para ver se pegava imagem. Até hoje não consegui nada. Então, a transimagens, não é? Esse fenômeno abrange a manifestação dos espíritos através de meios técnicos, tais como gravador, rádio, computador, fax, televisão. Já está ultrapassado. Tudo evoluiu. Eu me lembro que naquela época eu entrei na onda de querer gravar. Eu tinha um gravador nacional Panacolo, lembra aquele nacional? Da fita cassete BASF de 60 minutos. Eu colocava na cabeceira da minha cama, eu ia dormir, ligava, que eu queria ver se tinha algum espírito dentro do meu quarto. Quando era no outro dia, eu só ouvia o meu ronco, não tinha nada. Então, mas a gente sabe que isso acontece. Então, hoje, nós temos Spirit Vox 2024. O que eu vou narrar para vocês ocorreu no ano de 2023. Carnaval de 2023, o Congresso Espírita em Goiás. Alguns de vocês conhecem Luiz Riva, o autor daquele livro da Turma da Mônica, do Wikipédia. Eu estava em Salvador, no Carnaval de 2023. Ao passar o Carnaval, Luiz me liga de Goiás, dizendo: James, você conhece alguém na cidade de Santa Amaro? Eu disse: conheço. Conhece algum espírita? Eu disse: conheço. Vou mandar o que a gente chama de Spirit Vox, gravado no celular. É um programa tecnológico que você capta. É porque eu não consegui, Luiz não me mandou as imagens. Capta as vozes dos espíritos e as imagens dos espíritos. E aí, eu disse: conheço. Liguei para Santa Amaro. Ele me mandou a voz de uma jovem que tinha sofrido um acidente de carro na cidade de Santa Amaro em 2022, e esse espírito dessa jovem que desencarnou vítima de um acidente de carro foi dar uma comunicação lá em Goiás através dos recursos tecnológicos que Luiz Rivas e Florencio Anton estavam utilizando. Luiz veio a Salvador e nós fomos decretados lá em Santa Amaro investigar o caso e descobrimos o marido da jovem. E ele, ao ouvir a voz gravada, ele disse: é a voz da minha esposa que desencarnou. Não, não vai substituir o médico. Não vai. João Jurado gravando vozes dos espíritos no gravador. Essa história está dentro desse livro aqui, Poltergeist. Ele sofreu uma obsessão. Ele ouvia vozes. Ele falava para os pais que estavam ouvindo vozes. Poxa, o tempo voou, né? Vou ter que correr aqui. Vou ter que correr. Porque eu queria... Eu vou tentar correr aqui. A sala é muito pequena. Hã? A sala é muito pequena. Ele ouvia vozes. A turma é gozadora, hein? Ele ouvia vozes. Ele ligava o gravador porque ele ouvia vozes. Mostrava aos pais. Os pais diziam que não ouvia nada. E dizia que João Jurado estava tendo algum problema porque ele ouvia vozes dos espíritos. A família muda para Nova York, sai de São Paulo e vai para Nova York. E ele achando que mudando de país que ele iria parar de ouvir as vozes. Depois de alguns meses morando em Nova York, alguém bate a porta da sua casa e ele ouve a voz. Achou que ia se livrar de nós? Somos nós, aqui com você. Não é? Provas irrefutáveis da sobrevivência do espírito. Experiência de quase morte. É o estado de morte clínica que uma pessoa experimenta durante alguns instantes após o que retorna à vida física.
Isso é uma prova incontestável das pessoas dizer que viveu essa experiência de quase morte que vocês estão vendo aqui. Eu fiz essa ilustração aqui para que vocês tenham ideia. O corpo astral, não é? O corpo energético, não é? Visões no leito da morte, no momento da morte, são comuns percepções do mundo espiritual e dos espíritos, podendo inclusive aquele que está em processo de desencarnação. Então isso acontece muito. A desencarnação de Dimas, narrado no livro Obreiros da Vida Eterna, Visões no Leito da Morte. Você está vendo aqui a mãe de Dimas, aqui é o corpo físico de Dimas, aqui a glândula pineal, é a última glândula a ser desligada no momento da desencarnação. A desligação começa de baixo para cima, desliga a glândula das energias da Kundalini, depois do chakra, do básico, e a última a ser desconectada é a pineal. E quando há um desligamento, um segundo corpo começa a flutuar aproximadamente 1 metro de altura, e esse corpo energético vai se materializando semelhante ao corpo físico, narrado no livro. Essa é a parte que eu mais gosto. Porque na época, Haroldo, em 1900, eu botei James Ney aqui porque eu fiz parte dessa história junto com o Hernani Guimarães e o Dr. Ian Stevenson. Em 1998, quando não tinha celular, não tinha WhatsApp, a gente tinha que ligar mesmo para o Dr. Ian Stevenson, lá para a Universidade da Virgínia. Foi a época que eu estourei meu salário fazendo ligação internacional. A minha sorte que o Dr. Ian Stevenson, ele falava portunhol, espanhol, e eu entendia o espanhol, e eu conversei muito com o Dr. Ian Stevenson e Dr. Hernani Guimarães por telefone na cidade de Bauru. Dr. Ian Stevenson me manda esse livro, que traduzido para o português é Onde a Reencarnação e a Biologia se Cruzam. Naquela época, Dr. Stevenson me mandou esse livro, eu tentei traduzir para o português, não consegui na época. A editora pediu uma fortuna como direitos autorais, então eu me vi na situação de ter o meu salário todo nessa hora, ligando, e foram eles dois, Dr. Hernani Guimarães Andrade, autor deste livro, Reencarnação do Brasil, que é fantástico esse livro, que é uma prova incontestável da imortalidade da alma. Ele me dizia: James, é uma questão de tempo que as grandes universidades do mundo vai tratar o assunto, a reencarnação, com uma prova incontestável. Foi a época que eu ficava olhando para as pessoas. Eu ficava olhando para as pessoas, se tinha alguma marca de nascimento. Mas o que você tem é uma coisa que eu também tenho. Eu ficava olhando para as pessoas, mas você tem um negócio aqui, né? Mas aí eu ficava olhando, eu entrei numa paranoia, porque eu estudava marcas de nascença como provas, eu vou mostrar imagens ali, de fato. E ficava olhando, ninguém aqui tem uma marquinha para eu. Você tem alguma luneta aí? Não, né? Eu ficava observando assim, James, observe aí no Brasil, eu ia para os restaurantes, ideia, e ficava assim, almoçando e olhando. Mas achava que era em 1998, né? 98, 99. Se você me conhecesse, eu me apresentava a minha filha, ela tem um monte enorme aqui, ó. Estudar. E aí eu descobri algumas pessoas em Salvador que tinham cicatrizes profundas. Opa! Aí é uma prova evidente da reencarnação. Afonso Dinari desencarna na Segunda Guerra Mundial. Os aviões alemães bombardeiam Pompeia destruída, porque os alemães jogaram toneladas e toneladas de bombas. A cidade é destruída. O nome dela era Afonso Dinari, ela tinha 14 anos de idade, e Afonso Dinari reencarna no interior de São Paulo,
numa família de caipira, aos 5 anos de idade, a garota agora com outro nome, falando em italiano aos 5 anos de idade. E ela dizia: mamãe, você não é a minha mãe, eu moro na Itália, a minha família é da Itália e não daqui. Esse fato que eu estou narrando está dentro do livro ali, Reencarnação, nesse livro aqui, Reencarnação no Brasil. Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Aqui já é a última lâmina, já estou terminando. Tá? Lembranças de... Hein? Ainda temos mais de 20 minutos. Opa! Vamos lá. Vamos perguntar coisas. Não, mas ainda vai perguntar, por favor. Olha, eu saí de Salvador, fui para a divisa da Bahia com Minas para realizar uma palestra. 14 horas viajando. Quando eu cheguei lá para fazer a palestra, só tinha 5 pessoas. Eu fiz a palestra com todo entusiasmo. Voltei, mais 14 horas. Foram 28 horas, eu não reclamei. Vocês entenderam o recado? Hã? Tinha um monte de desencarnado, você não viu? Pois é, então, o seu coordenador, segure sua onda aí. Vamos lá, eu já vou terminar. Aqui é a última imagem. Pois bem, eu traduzi para o português esse texto. Dr. Stevenson, essas fotos estão aqui, tiradas por Dr. Ian Stevenson nos anos 80. Esse livro aqui, Reencarnação em Biologia. O caso da garota Jacinta Águeda, marca de nascença na cabeça de Jacinta Águeda, como apareceu em dezembro de 82, quando ela tinha apenas 2 anos de idade. A marca de nascença era uma área linear, sem pelos, estendendo-se inteiramente ao redor da parte superior da cabeça. Tinha uma superfície um tanto irregular, semelhante a uma cicatriz. Sua largura variava entre 2 centímetros e cerca de 3,5 centímetros. Esta fotografia mostra a parte superior da cabeça de Jacinta, garota de 2 anos. O livro, aqui tem a história do livro, a história de Jacinta. Ela morava em uma tribo na África e houve guerras entre 2 tribos e Jacinta, na sua última existência, ela foi assassinada com uma pancada na cabeça. O crânio dela rachou. Alguns anos depois, esse espírito reencarna em uma nova personalidade com o nome de Jacinta Águeda, e ela reencarna trazendo essa cicatriz profunda. E ela lembra do que aconteceu. Já estamos terminando. Marca de nascença no pescoço de Maung Mit. Apareceu em 79 com uma linha de pigmentação aumentada, cerca de 1 centímetro de largura, estendendo-se pelo pescoço. Ele se enforcou. Esse garoto, ele tinha uma marca característica de alguém que se enforcou. E ele lembra disso. Esse caso também está dentro deste livro que eu estou mostrando aqui. Pois bem. E por último, esse aqui que eu achei muito interessante. Essa marca correspondia de saída de um projétil em Semil Aik. Tinha cerca de 2 centímetros de comprimento e 2 milímetros de largura. Olha aqui, ele reencarnou com essa marca característica de um projétil. Marca de nascença na parte superior direita do pescoço de Semil, 67, quando ele tinha 32 anos. Esta marca, uma área sem pelos, semelhante a uma cicatriz sobre o queixo, correspondia à ferida de saída em Semil. Tinha cerca de 2 centímetros de comprimento, 1 centímetro de largura. E agora, uma ilustração que o Dr. Ian Stevenson fez na época, ele mostra isso aqui, ó. Reconstrução artística da trajetória da bala na cabeça de Semil, que teria causado a entrada e saída correspondente à marca de nascença de Semil. Talvez tivesse até algum reflexo interno, né, na cabeça. Impressionante. Exatamente. Dr. Stevenson
e Dr. Hernan Guimarães, eles investigaram, e esse caso também está nesse livro aqui, 20 casos sugestivos de reencarnação de Dr. Ian Stevenson. Mas o caso é lembrar, né? O caso de você ter a marca de nascença, vamos dizer assim, e o outro caso é lembrar disso. Isso que é mais impressionante, de lembrar. E o caso de Semê, eu li ali em inglês, que ele se suicidou. Aquela outra imagem. Quando eu vi a imagem, eu pensei logo que fosse suicídio. Impressionante, né? No caso, entrou e saiu, né? Esse é caso de suicídio. Eu podia falar de James Lange, ainda dá tempo? A história de James Lange e a CNN americana e as Torres Gêmeas, dá? Então, bom, aqui já vai terminar, porque desse aqui tem uma mensagem para vocês. Essa aqui é a última mensagem para vocês. Eu posso falar rapidamente sobre James Lange? Em 98, 99, o garoto James Lange, de 5 anos, ele vira para a mamãe e disse: mamãe, eu me lembro da sua lua de mel. Quem teve lua de mel aqui? Ninguém? Tem 23 anos. Lua de mel. A senhora tem filhos? Tenho 3. 3 filhos. E qual foi o primeiro? O primeiro... Você quer o nome? Não. Depois do que ela me disse, eu estou aqui. Vai perguntar para o Antônio. Fica à vontade. Como é o nome dele? Júlio Fernando. Vocês são parentes? Júlio Fernando. Foi o primeiro filho. Foi. Imagine Júlio. Como é o nome da senhora? Beatriz. Mamãe Beatriz, eu estava lá na sua lua de mel, em Gramado. Eu vi tudo, eu estava lá no hotel, acompanhei quando você estava com o papai me fazendo. Já pensou? Já pensou? Isso aconteceu. A mãe de James, imagine se seu Evanilda, que é minha mãe, eu me lembro quando você passou a lua de mel. Agora entendeu o que eu estou querendo? O pior é que eu fiquei curioso agora. Desculpa, eu gosto de interagir com aquilo. Concluindo a história de James Lange, que é um fato real que está no livro, que foi traduzido para o português. Mamãe, eu estava lá quando você estava na lua de mel com o papai. O pai de James Lange é CEO, vice-presidente da Shell nos Estados Unidos, antes do ataque às Torres Gêmeas. Foi naquele período. Como assim, James? Eu estava lá. A senhora estava naquele hotel cor-de-rosa. Ele sabia até o nome do hotel. E a mãe pergunta: mas James, e você estava onde? Eu estava ao seu lado quando você estava com o papai no quarto. O que eu estou narrando a vocês está lá no livro de 400 páginas, onde Divaldo fala sobre sexo e consciência, onde Joana de Ângeles vai falar de como esses espíritos vão se conectando com os futuros pais. E o menino descreve com riqueza de detalhe o hotel. E ele diz que viu tudo, que chegou em um momento que ele perdeu a consciência, e quando ele perde a consciência, que o espírito vai sofrendo a diminuição e vai se conectando com o DNA, com o cromossomo, enfim, com as trompas de Falópio, o princípio inteligente, que é o espírito, ele vai se condensando nessa moldagem do RNA, do DNA. E aí, ele aos 5 anos, ele disse: mamãe, eu estava na Segunda Guerra Mundial. Eu me chamava James e tinha outro sobrenome. Eu estava no Matoma Bay, que era um porta-avião norte-americano, e eu fui abatido pelos aviões kamikazes. Eu tenho vários amigos daquela época, mamãe, um menino com 5 anos de idade. Eu tenho alguns amigos, e foi dando o nome dos amigos que já estava com 95 anos de idade, 90 anos. Marcaram o encontro do garoto de 5 anos com aqueles velhos idosos da Segunda Guerra Mundial,
e ele foi identificando, e cada um, lembra que eu estava com você naquele ataque lá nas ilhas japonesas? Ele lembrava tudo. Aí a CNN marcou uma entrevista com James Lange em canal aberto para todos os Estados Unidos. Quando foi marcado a entrevista dele, houve o ataque do 11 de setembro das Torres Gêmeas, e aí o mundo mudou completamente o seu foco. Portanto, essas são a prova existencial da imortalidade da alma, e essa mensagem eu passaria para vocês. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? André Luiz. Ainda tem 10 minutos, mas 10 minutos para vocês perguntarem. Esse material já está aí no computador, e se vocês quiserem, pode copiar e levar para casa. Todo esse conteúdo de imagens está aí para vocês. É só trazer o pendrive, né? E mandar. Então agora vamos para as perguntas. Eu queria só falar você falou do menino, aí eu lembrei, meu filho hoje tem 15 anos, né? Mas ele já teve algumas situações aí onde ele, uma vez com 4 anos, nunca tinha falado com ele sobre espiritismo, né, nada disso, porque na época eu tinha me desvencilhado um pouco, não estava mais frequentando o centro, não fazia mais evangelho em casa e tal. Na época que ele nasceu, ele com 4 anos, eu estava de costas, escovando os dentes, e aí ele chegou, as costas assim, eu virei, aí ele falou assim: pai, quando eu era grande e você e mãe eram pequenos, eu fazia mingau para vocês, botava o milho, botava o açúcar. Eu fiquei assim, de onde é que ele tirou isso? Né? Ele nessa época pequena, ele tinha, hoje não acontece mais nada, mas tem umas 3 situações dessas. Inclusive, com muita antecedência, ele falou da irmã dele que ia chegar, e o nome da irmã dele é a Júlia. E a Júlia mesmo, porque ele não tinha mais como é que tirar. Ele dizia assim: quarta-feira é dia de encontrar a Júlia. Né? Ele dizia: quarta-feira. Minha esposa começou a ficar com medo de sair e encontrar uma cesta na rua. Dia quarta-feira ela saía assim, já amedrontado. Mas ele lembrava: mãe, que dia é hoje? É pequenininho, 5 aninhos e tal. Que dia é hoje? Dia de buscar a Júlia. Quarta-feira, dia de buscar a Júlia, tal. Aí, tempo depois, ela descobriu que estava grávida, né? E ele parou de falar sobre isso. Fantástico, né? Quando aconteceu da gente, a gente nem lembrou disso mais, a gente teve Júlia de fato, né? A gente botou, ele disse que o nome dela é Júlia. Ela disse que o nome dela é. A gente botou Júlia. E hoje ele está com quantos anos? Ele está com 15. E Júlia? Júlia está com 10. No dia que a gente foi buscar a Júlia, ele estava vindo no carro e me arrepiei todo, porque eu perguntei, que dia é hoje? Quarta-feira. Foi o dia que a gente estava trazendo Júlia. Eu disse que o dia de buscar a Júlia era quarta-feira. Ok? Vamos lá para outro. Esse ano, agora no São João, meu irmão viajou com a família dele e para o interior. E estava lá, os parentes todos, enfim. Aí foram tirar fotos, selfies, não sei o quê. E na foto, aí jogaram no grupo da família. Só que aí começaram a falar para ele que não era ele que estava na foto, que era meu tio. E aí ele nunca queria que essa foto, que a foto que ele tirou não saía, mas só na foto de outra pessoa que mostrava a imagem. E aí essa foto ficou circulando no grupo, cadê? Onde é que ele estava na foto? Porque não estava, era meu tio. Meu tio já desencarnou há muitos anos. Então a gente foi pegar essa foto. E de fato, quem está na foto não é meu irmão, é meu tio. Tá lá, meu tio na foto. Aí ele ficou meio que, porque ele não é espírita, ele é católico. Aí ele ficou meio que assustado. Eu disse: não fique assustado. Pode ser uma comunicação. Isso aí. Exatamente. Isso acontece. Os espíritos,
eles podem se identificar em uma foto, né? E quando há esse tipo de captação, é porque alguém ali na família está fornecendo essa possibilidade. Isso de fato acontece. Mais alguém aí? Vamos lá? A capacidade de adivinhar o pensamento da pessoa e a capacidade de adivinhar que a criança que vai nascer, se é menino ou menina, características físicas, tem a ver com o assunto de hoje. De certa forma, diretamente tem. É uma mediunidade, uma percepção. Aquele não. Tem, né? Que eu estava pensando. Então, eu queria... Professor, eu posso contar uma última? Uma só. Tem mais alguém que quer formular? Ó, eu juro a você que eu estou aqui curioso. Quanto assim De médios? De espaço? De espaço ou de distância, um espírito pode aproveitar o ectoplasma. Ah, não. Porque assim, deixa eu te falar assim, uma vez eu saí 6h30 da manhã de casa, em uma quarta-feira, e 6h30 da manhã. Quando eu cheguei meio-dia, quando eu entrei no segundo andar que eu moro, eu botei a chave, estava na porta, o liquidificador ligou. Eu fui correndo e falei, meu Deus, como é que o liquidificador está ligado de 6h30 da manhã até meio-dia? Ele teria estourado, né? Mas aí eu peguei primeiro no liquidificador para ver se estava quente, não estava, estava frio, e desliguei na tomada o liquidificador. E aí eu fiquei preocupada porque eu falei, meu Deus, eu faço evangelho de manhã. Fico, né? Eu tenho muita preocupação com o ambiente de casa. Eu fiquei receosa porque eu alimento a casa para sempre estar com a energia, né, favorável. Né? E aí eu perguntei, né, realmente a um espírito se eu fiquei com medo. Eu falei, não se preocupe não. Ele só quis dizer que estava ali. Não foi nada. Mas eu fiquei pensando assim, falei, puxa, eu estava fora de casa. Quando eu cheguei no andar da minha casa, eu ouvi o liquidificador. Então, assim, porta fechada, né? Eu estava na sacada da casa, antes de entrar em casa, e o liquidificador ligou, no mesmo instante que eu botei a chave. O liquidificador ligou. Isso, de fato, eu sou corajosa, mas eu fiquei com medo. De fato, isso são fatos sobrenaturais que pode acontecer. Eu concluiria de tudo que eu apresentei aqui, faça uma reflexão dentro disso aqui. Muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe, e todo esse conteúdo vocês podem utilizar, está aí com o nosso amigo. Muita paz. James, eu queria aqui nesse momento, em nome da turma, agradecer aqui por essa aula maravilhosa que você trouxe pra gente, essa experiência enriquecedora, esses relatos que você trouxe, vai fazer com que o pessoal reflita bastante sobre o tema. Gratidão.